Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Smart. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, eu sou engenheiro e investidor fundamentalista e hoje a gente vai dar continuidade aos aportes da carteira da Smart. O primeiro aporte foi em outubro, em MXRF11, que é um fundo imobiliário de papel, e hoje a gente vai consolidar os aportes que eu vim fazendo em outras empresas desde novembro até hoje, que é dia 20 de janeiro. Então eu vou mostrar aqui para vocês os aportes que eu fiz. Eu comprei duas empresas nesse intervalo de tempo, que foram Taesa e Sanepar, e o foco de hoje vai ser em Sanepar. Eu vou mostrar para vocês quais foram os aportes e a gente vai falar um pouco sobre essa empresa, né? A gente vai analisar o resultado do terceiro trimestre de 2020 e eu vou explicar para vocês por que eu decidi comprar a Sanepar. Lembrando que esse vídeo daqui não é uma recomendação de compra, eu simplesmente vou mostrar para vocês o racional por trás da minha decisão de incluir a Sanepar na minha carteira de investimentos com foco no longo prazo, beleza? Então vamos começar o vídeo de hoje. Então pessoal, já estou logado aqui no site da Rico, que é a corretora que eu uso, e eu considero muito boa para quem estiver começando e ainda não tiver decidido qual corretor usar. Lembrando que eu não sou patrocinado pela Rico para estar falando isso, eu simplesmente gosto muito da plataforma deles e recentemente eles renovaram o Home Broker, como vocês puderam ver na introdução, e eu achei que ficou bem interessante. Eles também têm taxa zero para investir em ações e fundos imobiliários, então é mais um ponto positivo aí para a Rico, para o pessoal que está começando e não quer pagar altas taxas de corretagem, tá? Então eu tô aqui na área de notas de corretagem para a gente conseguir ver quais foram os aportes que eu fiz. Eu filtrei aqui de novembro de 2020 até hoje, que é dia 20 de janeiro de 2021, e vocês podem ver que eu fiz 4 aportes nesse intervalo de tempo. Eu fiz 2 aportes esse mês, dia 4 e dia 7, eu fiz um aporte em dezembro, dia 10, e também um aporte em novembro, dia 20. 3 desses aportes foram em Sanepar, a gente vai cadastrar lá na Kinvo para a gente ter uma ideia de como é que está o nosso preço médio em relação à cotação de hoje, e um deles foi em Taesa. Mas antes de abrir os PDFs para a gente fazer o nosso cadastro no Kinvo, eu vou explicar um pouco do porquê eu escolhi a Sanepar para incluir na nossa carteira Smart com foco no longo prazo. Então eu estou aqui no site da própria Sanepar, onde a gente tem muita informação interessante sobre a empresa, e a primeira delas é que a empresa foi fundada na década de 60. Sanepar vem de Saneamento do Paraná, que é uma empresa sediada em Curitiba, e é uma sociedade de economia mista e capital aberto que é controlada pelo estado do Paraná. Mais para frente do vídeo a gente vai ver a composição acionária da empresa. Mas basicamente a Sanepar é uma empresa de saneamento básico que presta serviço para 345 cidades paranaenses, além de quase outras 300 localidades de menor porte. É uma empresa que tem 55 mil quilômetros de tubulação que são utilizadas para distribuição de água potável e mais de 36 mil quilômetros de rede coletora de esgoto distribuída entre essas cidades, dentro do estado do Paraná. Só em 2019 foram tratadas 64 mil toneladas de resíduos que beneficiaram mais de 290 mil pessoas. Então é uma empresa muito interessante de ser estudada, é uma empresa muito grande que praticamente tem um monopólio do saneamento básico do estado do Paraná. E vamos dar uma olhada em como são os indicadores fundamentalistas dessa empresa. Então entrando aqui no site fundamentos.com.br, esse site está na descrição desse vídeo, se você quiser entrar. Aqui a gente tem informações muito interessantes sobre os indicadores fundamentalistas de todas as empresas listadas em bolsa e eu utilizo esse site bastante. Aqui de cara a gente pode ver que a Sanepar tem um preço sobre lucro de 6,43 e um preço sobre valor patrimonial de 1,05, ou seja, a empresa está sendo negociada 5% acima do valor patrimonial dela, o que é um valor bem aceitável, na verdade até um pouco abaixo do esperado, né, para uma empresa desse setor, o que é um indicativo bem interessante de que o preço está atrativo, na minha opinião. A gente pode ver um dividend yield de 4,4%, e um crescimento nos últimos 5 anos de 9,5%, que é um crescimento bem aceitável. Um lucro por ação de 0,72 e um valor patrimonial por ação de 4,4. Ou seja, se a gente pegar o valor patrimonial da empresa e dividir pelo número de ações listadas em bolsa, a gente vai chegar nesse valor de 4,4 quando se trata das ações preferenciais, que é a ação com o final 4.
SAPR4 é a ação que eu estou analisando nesse momento e foram as ações que eu adquiri para a composição da nossa carteira Smart. A gente pode ver um ROI de 16,4%, que é um valor muito bom, e uma margem líquida de 22,3%, que é excelente também. Aqui embaixo, sobre dados do balanço patrimonial, a gente pode ver que a empresa tem um patrimônio líquido de 6,65 bilhões. A gente vai chegar nesse valor também analisando os resultados que a empresa divulgou do terceiro trimestre de 2020 e a gente vai ver alguns outros pontos muito interessantes também sobre a empresa. Beleza? Mas só olhando aqui, pelo site Fundamentos, a gente vê que os indicadores parecem bastante atrativos para quem tem um pensamento de longo prazo. Se nós utilizássemos a fórmula de Graham, por exemplo, para estimar o valor intrínseco dessa ação usando o LPA de 0,72 e o VPA de 4,4, a fórmula é a raiz quadrada de 22,5 vezes LPA vezes VPA, a gente ia achar um valor aproximado de R$ 8,4. Então a gente sabe que, a princípio, analisando puramente por essa fórmula, o valor está bem descontado com a margem de segurança significativa. É óbvio que esse não é o único parâmetro que a gente deve estudar na hora de comprar um ativo, mas é um indicador forte de que parece uma ação interessante e ela merece ser estudada mais a fundo. Então vamos dar uma olhada de como foi o resultado da divulgação do terceiro trimestre de 2020 da Sanepar. Então eu estou com o resultado do terceiro trimestre de 2020 aberto aqui, que foi divulgado na parte de relacionamento com o investidor do site da Sanepar. E a primeira coisa que a gente pode ver aqui, a gente tem alguns destaques. A receita líquida, a gente pode ver que teve uma queda de 1,6% no terceiro trimestre de 2020 em relação com o terceiro trimestre de 2019. Mas se a gente for olhar o resultado dos 9 primeiros meses do ano de 2020 em relação aos 9 primeiros meses de 2019, a gente vê que teve um aumento da receita líquida de 5,3%. Então, nem sempre a gente pode tirar uma conclusão vendo só o resultado do trimestre, né? Mas a gente tem que comparar, às vezes, o resultado anualizado ou dos 9 meses, dos 9 primeiros meses, para a gente ter uma ideia de forma geral que não teve nada atípico acontecendo naquele trimestre em específico. No caso do terceiro trimestre de 2020, tiveram alguns cenários atípicos aqui na despesa operacional e custos operacionais, que a gente vai dar uma olhada mais para frente. Então, se a gente der uma olhada aqui embaixo nessa tabelinha onde a gente tem os indicadores financeiros do terceiro trimestre de 2020 comparado com o terceiro trimestre de 2019, a gente pode ver que teve uma queda em algum desses indicadores, sendo eles receita líquida, resultado operacional. A gente teve uma queda no lucro líquido considerável aqui também, de 32,4% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior. Mas, como eu disse, isso diz respeito somente ao terceiro trimestre, né? Se a gente vê a receita líquida ali em cima, por exemplo, nos 9 primeiros meses, a gente teve um resultado positivo em relação a 2019. Mas vamos tentar entender, primeiro olhando só para a receita líquida, o que pode ter ocasionado essa variação negativa de 1,6% no resultado do terceiro trimestre de 2020 da Sanepar. Então, se a gente descer um pouco aqui no relatório divulgado, a gente tem uma seção de produtividade, que é o item 1.2, que é bem interessante e ajuda a gente a entender esses impactos que aconteceram, né, na empresa que ocasionaram essa redução da receita líquida. A gente sabe que a Sanepar está enfrentando uma crise hídrica, na verdade o estado do Paraná está enfrentando essa crise hídrica há algum tempo e isso impactou de uma forma bem negativa o resultado desse trimestre. Isso sem falar também da pandemia, que a gente sabe que com o lockdown e o comércio pouco movimentado, impactou também de forma negativa a receita da Sanepar. A gente pode ver aqui nessa seção de produtividade que se a gente pegar o volume de água medido nas áreas residencial, comercial, industrial, de utilidade pública e poder público, a gente teve uma queda de 125,2 milhões de metros cúbicos de água tratada para 121,2. Isso corresponde a uma variação de menos 3,3% se a gente comparar com o terceiro trimestre de 2019. E se a gente comparar aqui embaixo o volume faturado de esgoto, a gente também pode observar uma redução de 2,4%. Mas a gente tem que levar em consideração que essa produtividade realmente caiu, mas tiveram alguns cenários atípicos aí que provavelmente não vão se repetir nos próximos anos. O cenário da crise hídrica e o cenário da pandemia. Então essa redução na receita líquida é um ponto que eu considero que é não recorrente. E a gente pode ver que o resultado dos 9 primeiros meses, né, o resultado anualizado, a gente apresentou aí um aumento nessa receita líquida. Então é um ponto que não me chama tanta atenção assim,
e que eu considero positivo, aí, um desempenho até razoável, considerando o cenário que a empresa vem enfrentando nos últimos tempos. Se a gente descer aqui na seção 2, que é a seção de dados financeiros, a gente pode ver no item 2.1, que é o desempenho econômico, que grande parte da receita da Sanepar vem da receita de água e de esgoto, que tiveram esses impactos que eu acabei de comentar. Além disso, a receita de serviços, que também representa um percentual razoável da receita total operacional da Sanepar, também teve uma diminuição de 19,2%. Todas essas variações ocasionaram essa redução de 1,6% que a gente já viu, e isso em termos de valores representa uma redução de 1,18 bilhão para 1,16 bilhão, se a gente comparar o trimestre de 2020 com o de 2019. Se a gente olhar aqui para a parte de custos e despesas operacionais, a gente também consegue observar alguns pontos muito interessantes. A gente vê uma variação total aqui de 10,3%, né? Então os custos e despesas aumentaram 10,3% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Esse é um ponto que chama bastante atenção e vamos tentar entender por que isso aconteceu. A primeira categoria de custo que a gente consegue observar aqui nessa tabela é o custo com pessoal. A gente pode ver que teve uma variação muito grande aqui, de 120 milhões aproximadamente, e isso corresponde a uma variação percentual de 42%. Mais embaixo no relatório a gente consegue entender o porquê que houve esse aumento de custo. Ele foi devido principalmente ao reajuste salarial do pessoal, que seguiu o índice NPC de 3,92%, de acordo com o acordo coletivo, né, do sindicato. Além disso, um reajuste de 7,64% do SaneSaúde e adesão de 534 empregados no programa de aposentadoria incentivada da Sanepar. Então, esse programa de aposentadoria incentivada representou um custo de 127 milhões aproximadamente, e a gente sabe que é um custo não recorrente. Então, muito provavelmente esse custo não vai se repetir no próximo ano, visto que já houve esse programa no ano de 2020. Então, provavelmente não vai ter esse custo de novo em 2021. Tá? A gente consegue ver aqui outros itens também. Aqui em termos de materiais, né? Para nossa surpresa, a gente teve uma redução de custo de materiais de 7,4%. Aqui ele explica que são materiais de uso e consumo, manutenção, conservação e etc. A gente teve essa redução. A gente teve um crescimento em serviços de terceiros de 1,9%, principalmente em serviços técnicos e profissionais. Depreciação e amortização também teve um aumento. Enfim, de forma geral, a gente consegue ver que a gente teve um aumento de 10,3%, uma variação aí nos custos totais. Mas a gente vê que grande parte, aí, 120 milhões, vieram desse programa, que é um efeito não recorrente e que, portanto, não vai se perpetuar nos resultados dos próximos trimestres. Bom, então descendo um pouco mais aqui, para o item 2.2, a parte de indicadores econômicos, a gente pode ver que o lucro líquido do terceiro trimestre de 2020 caiu 32,4% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Isso acontece basicamente porque a gente teve uma redução na receita, né, como a gente viu, e também um aumento de custos de 10,4%. Né? Então esses fatores acarretaram numa redução aí do lucro líquido de 32,4%. Mas a gente sabe que o aumento de custos foi considerável, mas teve esse efeito não recorrente do programa de aposentadoria incentivada e provavelmente esse lucro líquido, aí, essa variação percentual, não vai perdurar, né, nos próximos resultados, na divulgação dos próximos trimestres. Se a gente descer um pouco mais aqui, a gente também tem algumas informações interessantes sobre a companhia. A gente pode ver que os ativos totais somam 13,1 bilhão aproximadamente, enquanto as dívidas totais no final do terceiro trimestre de 2020 eram de 6,4 bilhão. Então, se a gente subtrair um do outro, a gente, né, ativos menos passivos, a gente vê que a gente tem um patrimônio líquido de 6,6 bilhão, que é o mesmo valor que a gente encontrou no fundamentos.com.br. Então a gente pode ver aí que os valores estão coerentes, né? Então, ponto positivo aí para o pessoal do Fundamentos, porque os valores estão bem atualizados mesmo, de acordo com o relatório divulgado pela própria Sanepar. Então, se a gente descer aqui um pouco mais para a parte final do relatório, a gente consegue ver a composição acionária da Sanepar, que eu achei um ponto interessante aqui para trazer para o vídeo. Então, a gente pode ver que o estado do Paraná
ele detém 302 milhões de ações ordinárias, isso representa 60% do total aproximadamente, e a gente sabe que as ações ordinárias são as ações que importam se você quer ter o controle da companhia, né? São as ações que te dão capacidade de voto. Seguido aqui do Morgan Stanley, que detém 1%. Enfim, demais aqui acionistas, e a parte aqui de mais acionistas nacionais, a gente pode ver a parte que está no free float aí da B3, a gente tem 98 milhões, que representam 19,5%, né? Falando em termos de ações ordinárias. Já de ações preferenciais, a gente tem aqui 479 milhões de ações circulando. Então, o total aqui de free float, somando ordinárias e preferenciais, para a gente, né, que somos acionistas pessoas físicas, são 577 milhões de ações que estão em circulação na B3. A gente também tem aqui embaixo os demais acionistas estrangeiros. A gente pode ver que são 487 acionistas que detêm um total de 537 milhões de ações da Sanepar. Então, isso totalizando 35% das ações totais, somando ordinárias mais preferenciais, sendo que o total dos acionistas nacionais são 38,2%, para você ver o poder aí econômico, né, desses acionistas estrangeiros que estão posicionados aqui, que podem ser outras instituições financeiras, enfim, que não estão discriminadas aqui item a item. Bom, pessoal, esse foi um overview geral da divulgação do resultado do terceiro trimestre de 2020 da Sanepar. A gente pode ver aí que tiveram alguns aumentos, né, nos custos e despesas operacionais e uma redução na receita líquida, mas isso, na minha opinião, é um efeito não recorrente, né? Com exceção dos ajustes do acordo coletivo, é óbvio que os funcionários vão ter os ajustes salariais anuais de acordo com o INPC e com os demais acordos coletivos do sindicato, mas de forma geral eu acho que o resultado, ao meu ver, levando em consideração o cenário do país, né, e do estado do Paraná em relação à crise hídrica, eu considerei um resultado ok. E de forma geral eu decidi investir na Sanepar justamente por ser uma empresa que detém praticamente o monopólio do saneamento básico do Paraná. Então a gente pode ver aí que é uma empresa de quase 7 bilhões de patrimônio líquido, né? Então é uma empresa realmente muito grande, com uma estrutura imensa. Por esse motivo, né, impõe uma barreira de entrada muito grande nesse nicho de atuação, que eu acredito que entrega basicamente para a Sanepar uma espécie de monopólio mesmo. E pelo fato de ser uma empresa perene aí, que foi fundada na década de 60, e por esses motivos que eu acabei de falar, eu decidi incluir na nossa carteira Smart, pensando no longo prazo, na valorização e na margem de segurança que o papel está apresentando atualmente. Então esses foram os motivos que me levaram a incluir a Sanepar na carteira Smart. Então, voltando aos PDFs que eu baixei das notas de corretagem dos aportes em Sanepar, o meu primeiro aporte em Sanepar foi no dia 20 de novembro de 2020, que eu comprei 500 ações de SAPR4, são as ações preferenciais, no valor de R$ 4,97, totalizando R$ 2.470. O meu segundo aporte foi no dia 10 de dezembro de 2020, onde eu comprei novamente 500 ações de SAPR4, já num valor um pouco mais alto de R$ 5,14, totalizando um aporte total de R$ 2.570. E o meu terceiro aporte foi nesse mês, no começo do mês, dia 4 de janeiro de 2021, onde eu comprei mais 500 ações de SAPR4 no valor de R$ 4,98, totalizando R$ 2.490. Então vamos lá cadastrar no Kinvo. Então, pessoal, já estou na plataforma aqui, no aplicativo do Kinvo Premium, e a gente já pode ver de cara aqui na parte de resumo da carteira, né, as nossas variações aqui da nossa carteira, que até então só tem MXRF11. Eu vou estar cadastrando os aportes em Sanepar agora, e também vou cadastrar em outro vídeo, na semana que vem, os aportes de Taesa. E vou falar as razões pelas quais eu escolhi investir em Taesa também. Eu não vou fazer isso agora, porque esse vídeo já está ficando bem grande, então vou focar apenas em Sanepar aqui. Então vou vir aqui na parte de gerenciamento de produtos, adicionar, ações, estoques, BDR, ADRs, enfim, diversas opções aqui para a gente cadastrar. Eu investi pela Rico, então eu vou escrever aqui instituição financeira, Rico, o ativo SAPR4, tá aqui, 500 ações, cotação do primeiro aporte foi de
4,94. Em 20 de novembro de 2020. E taxa zero pela Rico. Então vou estar cadastrando aqui. Bom, então aqui a gente tem o resultado consolidado da nossa carteira, considerando só o primeiro aporte em novembro de 2020. Eu vou vir aqui na parte de gerenciamento de produtos. Vou vir na parte de gerenciar, porque a gente já adicionou um produto novo, né? A gente não quer adicionar SAPR4 novamente, a gente só quer fazer mais um novo aporte. Então a gente vai vir aqui em adicionar aplicação. Então, 500 novas ações a uma cotação de 5,14 em dezembro de 2020, taxa zero. E mais um aporte aqui de 500 ações no valor de R$ 4,98, dia 4 de janeiro de 2021. Também taxa zero. Então, ok. E agora eu vou consolidar a minha carteira. Vou voltar para a página inicial. E tá aqui, pessoal, o resultado consolidado da nossa carteira até então, considerando apenas MXRF11 e Sanepar. Eu ainda não incluí o aporte de Taesa, eu vou estar incluindo semana que vem, junto com novos aportes que eu pretendo fazer no final dessa semana, até sexta-feira, ou no início da semana que vem também. Se a gente ver aqui, a gente pode ver que a gente está num saldo negativo, né? O nosso saldo bruto versus o valor aplicado, a gente tem um prejuízo de R$700, mas a gente sabe que renda variável é assim mesmo, e eu fiz 3 aportes aí em Sanepar acima de R$4,90, e se a gente vier aqui em acompanhamento ao vivo, a gente tem uma noção um pouco melhor. O meu preço médio aqui está em R$ 5,02, sendo que a cotação está R$ 4,50. Sanepar vem caindo aí desde o início de janeiro, bem forte. E a gente está com a rentabilidade em relação ao preço médio de menos de 10%. Isso é um fator que me preocupa? Não, de forma alguma. Eu vou aproveitar a cotação abaixo do valor que eu acredito que é o potencial da empresa para continuar fazendo novos aportes. Aqui na nossa carteira, a Sanepar já tem um percentual bem significativo, né? Até então eu tenho 1.500 ações de Sanepar, totalizando R$ 6.765, contra apenas R$ 1.000 de MXRF11, que é só um fundo imobiliário de papel. Então eu pretendo estar populando essa carteira aqui com ações de outros setores e trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, do racional por trás de cada decisão fundamentalista. Vou incluir novos fundos imobiliários também, mas esse prejuízo, entre aspas, digamos assim, de Sanepar de menos de 10% não é um fator preocupante para mim. Então, pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Se você ainda está vendo até aqui, esse vídeo está bem longo. Muito obrigado pela sua audiência. Fico grato que esse tipo de conteúdo te agrada. E continua acompanhando o canal aí, que eu vou trazer cada vez mais conteúdo interessante para vocês em termos de análises fundamentalistas, análise de ações e até derivativos sobre como investir usando opções também. Então acompanhe aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.